a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à nossa 60ª reunião aberta do NUP Agnello Morato, Núcleo de Pesquisadores Espíritas de Franca. Hoje nós contamos com a participação, né, do pesquisador Arthur Felipe Azevedo, e o tema é um tema bastante interessante, né? O tema que Arthur nos trará chama-se assim, o título: Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. Então, para nós darmos início aos nossos trabalhos de estudos e pesquisas da noite de hoje, eu peço para o nosso querido companheiro Adolfo fazer para nós a prece inicial. Então, boa noite a todos. Vamos fazer a prece, né? Agradecer a presença de todos. Daqui a pouco a gente conversa com o pessoal que está no chat nos assistindo, tá? Mas convido a todos vocês comigo a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores da espiritualidade, agradecer por essa oportunidade, por esse encontro, por esse estudo, e que possamos obter o êxito, né? Sobretudo o Arthur, na sua apresentação, no seu estudo, e que possamos aproveitar esse momento de aprendizagem e de estudo do Espiritismo, principalmente no seu aspecto científico. E é em nome de Deus e de Jesus, o nosso Mestre, que damos por iniciado a reunião de hoje. Que assim seja. Que assim seja. E aí, Soninha, você vai apresentar o nosso amigo? Eu vou. Você vai colocá-lo para já apresentar? Arthur, eu vou te apresentar. Se eu não falar tudo que você acha que é relevante, você completa, tá bom? Então, o nosso querido pesquisador de hoje é Arthur Azevedo. Ele é um divulgador espírita do estado do Rio de Janeiro, autor dos livros Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, de 1997, Espiritismo versus Ramaticismo, de 2014, e Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica, e também o Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, que é de 2022, e foi coescrito com Lucas Berlanza e Eric Pacheco. E, além disso, ele dirige o canal no YouTube, Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Arthur, você com a palavra, e se você quiser completar os seus dados biográficos, fique à vontade. Seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, Sônia. Não precisa de complementação nenhuma, está tudo certo, tudo perfeito. E eu tenho muito aí a agradecer realmente o convite, né, dessa instituição, o Núcleo de Pesquisadores Espíritas Agnello Morato, que, pelo que já sabemos, tem realmente nos trazido muitas contribuições, né, para o nosso querido movimento espírita, né, muitas contribuições interessantes, as suas pesquisas, enfim. Então é uma honra para mim estarmos aqui para trazermos aí o resultado das nossas pesquisas em relação a esse tema tão já controverso e antigo que é o de Atlântida. E, obviamente, como dissemos, essa crença nesse continente perdido chamado Atlântida já vem de um bom tempo. Mais tarde, inclusive, surgiram outros continentes perdidos por aí, como o continente hiperbóreo e a tão famosa também Lemúria, que chegaram, inclusive, a ser defendidos, a sua existência ser defendida vigorosamente, até mesmo por cientistas, assim como também por místicos. Houve também quem se opusesse a tais teorias, mas a força do mito acabou vencendo o tempo, alimentando aí, né, a imaginação humana e também em função de certos interesses que nós poderemos explicar ou uma outra oportunidade, ou que vocês mesmos irão encontrar na nossa obra Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica.
Interesses esses, pessoal, por vezes até escusos, né? Uma vez que certos indivíduos procuraram explorar essa questão de Atlântida até mesmo para fins políticos e também ideológicos. Então, pessoal, do ponto de vista estritamente espírita, nós podemos dizer que realmente essa pesquisa foi um desafio, porque certas informações acabaram se popularizando no meio espírita, porém sem encontrarem um respaldo científico. Então, mas de certa forma a gente admite que isso não deva se constituir em motivo de preocupação a quem compreendeu verdadeiramente a proposta espírita, que está toda ela consubstanciada no pensamento kardeciano, ou kardeciano, como alguns preferem. Então, Allan Kardec já, inclusive, nos instruíra que, abre aspas, o espiritismo só deve marchar com segurança firme e, quando põe o pé no lugar, deve estar seguro de pisar terreno firme. Fecha aspas. Então, o espiritismo não pode ser responsabilizado pelo que dizem, não é mesmo? Em seu nome, e nem abraça todo e qualquer posicionamento dos espíritos. É necessário que a gente tenha em mente que os espíritos têm lá as suas ideias, têm lá as suas opiniões pessoais, e às vezes se aferram a essas ideias, se aferram a essas opiniões e as propagam de modo a fazerem valer como verdades absolutas e inquestionáveis. Mas como o compromisso do espiritismo é com a verdade, cabe a todos nós irmos atrás desta verdade. E foi a postura que nós preferimos adotar, né? Porque a gente simplesmente não pode acreditar, pelo menos no nosso ponto de vista, em algo simplesmente porque está escrito, simplesmente porque muita gente fala, ou porque a gente viu na internet ou na televisão. A gente tem que ter certezas, né? Então, caso contrário, a gente não tem como desenvolver a tão propalada fé raciocinada. A gente vai ter uma fé cega, né? Uma fé mística, mas jamais uma fé raciocinada. Então, nesse momento, nós vamos pedir ao nosso querido, a quem está aí na coxia, né? Que coloque isso, maravilha, já está disponível aqui para mim. Que é justamente esse primeiro contato, né? Onde surge esse mito de Atlântida, que é através de Platão, né, nos diálogos Timeu e Crítias, que data de 360 a.C. Tá? Então, foi o filósofo e matemático grego Platão, que foi discípulo de Sócrates, o primeiro e único em sua época a registrar a lenda de Atlântida nesse livro que vocês estão vendo aí. Então, numa conversa que ele teria tido, inclusive é bom dizer que alguns historiadores, alguns filósofos dizem que até mesmo essa conversa que ele teve com o legislador ateniense Solon, na verdade, não aconteceu. Mas aí vocês poderiam estar se questionando, poxa, então quer dizer que Platão mentiu para a gente, que isso tudo ele criou da cabeça dele para enganar as pessoas? Não. Né? Era simplesmente uma prática muito comum entre os gregos de contarem histórias com um fundo moral, né? Se utilizando aí, inclusive, da mitologia. E quando a gente vai ler Platão, a gente percebe que é uma história, efetivamente, do início ao fim, toda mitológica. Então, através de uma conversa com um legislador ateniense chamado Solon, Platão teria conhecimento, né, teria tomado conhecimento da história que anteriormente havia sido contado a Solon por sacerdotes da cidade de Sais, que foi a capital do Antigo Egito, durante a 24ª dinastia. E essa história, inclusive, já havia chegado aos ouvidos de Sócrates por intermédio do também filósofo Crítias, que era neto de Solon.
Então, Atlântida, segundo Platão ouviu, teria sido, em 9.600 a.C., uma ilha muito vasta, uma ilha vastíssima, que se encontrava do lado oposto às colunas de Hércules, que hoje nós chamamos de Estreito de Gibraltar. Quem gosta de geografia, né, vai logo localizar aí o Estreito de Gibraltar. E que teria sido habitada pelo que eles chamaram de Atlantes. Por que Atlantes? Porque esses, segundo a história, teriam sido os descendentes de Atlas, filho de Poseidon, ou Poseidon, como alguns preferem, que é o deus do mar, segundo a mitologia grega. Então, daí é que vem também o nome Oceano Atlântico. Esse Oceano Atlântico nada tem a ver com Atlântida, não foi escolhido por causa de Atlântida, foi escolhido em homenagem ao deus Atlas, este aí da capa do livro, ó, que ficou conhecido, né, como aquele que carregava o mundo, a terra nas costas. Tá? Então, é uma história muito interessante. Então, nós vemos aí que a questão de Atlântida envolve muito a filosofia, envolve muito a história da filosofia e esses que foram os precursores do espiritismo, Sócrates e Platão. Então, isso é muito interessante, é um assunto que tem vários vieses. E nós aqui, nos 50 minutos, tentaremos resumir ao máximo. Claro que vocês ficarão com muitos questionamentos, haverá, né, muitos pontos de interrogação que o nosso querido Adolfo, a Sônia vão, obviamente, ouvir bastante. Mas, né, as pessoas questionando, mas isso e aquilo, o espírito tal falou. Ok, mas a gente não está aqui querendo fechar questão ou sermos o dono da verdade. Nós estamos mostrando aqui uma pesquisa que nós fizemos partindo do zero, sem ideias pré-concebidas, ok? Mas vamos lá. Então, dando sequência um pouquinho da nossa história, que esses Atlantes, né, formaram uma sociedade que, inclusive, era uma potência naval em sua época. E esses Atlantes teriam, nessa história criada por Platão, empreendido a conquista da região do Mediterrâneo. Mas aí, Atenas, né, que era a cidade-estado de Platão e de Sócrates, os teria repelido após uma tentativa de invasão. Tá? Então, aqui uma paradinha para mostrarmos aqui o Platão, né? E daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão, ó, mas aqui a gente já pode ter uma ideia. Veja nessa imagem qual seria segundo Platão, a localização de Atlântida. Percebam que, né, percebam a proximidade desse suposto continente perdido com Atenas, né, que está ali no canto esquerdo, no canto superior esquerdo, né? Então, Atenas, né, essa cidade-estado, teria repelido essa tentativa de invasão dos Atlantes. E, ao final, pessoal, assim, resumindo bastante, Atlântida representa, ou foi utilizada para representar a degeneração dos costumes, que Platão já observara em Atenas. Então, é apenas uma representação, um símbolo daquilo que Platão queria alertar aos seus contemporâneos. Ele considerava que os atenienses estavam se tornando muito materialistas, estavam se afastando das elucubrações filosóficas, se afastando dos interesses do espírito, se tornando materialistas e, por vezes, até pensando em conquistar outras terras, invadir outras terras, enriquecerem, né, cada vez mais. Né? Então, é muito interessante a gente ver que, na verdade, essa foi uma tentativa de Platão de orientar melhor o seu povo. E ele aí, então, mostra um lugar
onde há essa degeneração dos costumes, e aí, então, os deuses, e a gente entende, né, deuses, porque se há aí a ideia de um politeísmo na Grécia, né, não havia a ideia de um monoteísmo naquela época, então a ira dos deuses acaba ocasionando um maremoto que veio a tragar a Atlântida de um dia para a noite. E aí há quem hoje argumente, por exemplo, e é com bases científicas, que tal relato de destruição que Platão se utiliza, este sim aconteceu. Por quê? Porque há ligação com a erupção do vulcão Tera, que se localiza naquela região, e em determinado momento há a erupção chamada de erupção minoica, ou de Santorini, tá? Que se estima ter ocorrido por volta do 2º milênio antes de Cristo, isto é, entre 1650 e 1450 antes de Cristo. E eu não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias. Este mesmo vulcão, assim como outros ali daquela região, estão novamente despertando. Inclusive, né, a ilha de Santorini vem sendo aí esvaziada em função dessa movimentação, digamos assim, né, do vulcão, tanto do vulcão Tera como de outros ali daquela região, né? Então, de tempos em tempos, pessoal, isso é natural que ocorra no nosso planeta, né? O nosso planeta, segundo geólogos, por exemplo, é considerado como um organismo vivo justamente em função desses fenômenos, né? Que é o fenômeno do tectonismo, que sempre existiu na face da Terra. Só que, obviamente, eles não tinham essa noção toda e eles acreditavam que os fenômenos naturais, principalmente as catástrofes, tinham origem na ira dos deuses, né? Então, Platão se utiliza disso daí para como que atemorizar os atenienses, dizendo para eles o seguinte: se vocês não se corrigirem, vai acontecer com vocês o que aconteceu com esse suposto continente perdido, chamado de Atlântida, porque vai chegar uma hora que os deuses vão se irar e vão fazer com que tudo aqui desapareça, tudo aqui seja destruído. Então, essa erupção, pessoal, que aconteceu, que realmente aconteceu, devastou Santorini. Inclusive um assentamento chamado de Acrotiri, né, que pertencia ali ao povo minoico. Então, essa erupção tão violenta foi chamada de erupção minoica porque efetivamente teria, né, e há vestígios muito claros disso, destruído praticamente toda aquela população. Assim como também uma série de comunidades agrícolas, ilhas próximas e a costa de Creta, né, tão famosa, né, uma região turística aí tão famosa, Creta, né, ilha de Creta. Aí tem a história do Minotauro, né? Quem gosta das histórias da mitologia grega vai se lembrar bastante da história do Minotauro e o Teseu, né? Aquela coisa toda. Então, essa é creditada a essa erupção, inclusive, mudanças climáticas, pessoal, que afetaram até a longínqua China. E também causou horror aos egípcios. Quer dizer, essa erupção foi tão violenta que conseguiu atingir a China, que está super distante dali, e também o Egito, porque as cinzas vulcânicas ficaram dispersas, né, no ar, e em grande quantidade, e chegaram a obscurecer o Sol em vários pontos diferentes do planeta. Então, aquilo ficou no imaginário popular mesmo. Aquilo, né, uma geração foi contando para outra sobre o que aconteceu naquela época, né, da erupção do vulcão Tera.
Então, pessoal, a influência platônica se tornou tão grande, né, que essa descrição fictícia veio a se transformar em um mito, né? Lembrando, novamente, que o mito não é uma ficção, mas sim uma mistura, sim, de ficção e realidade. Se pega um pouquinho de cada coisa. No caso específico de Atlântida, a força do mito foi tão grande, né, que acabou, então, dando ensejo a que novas teorias surgissem, né, sobre Atlântida. Vemos aqui, por exemplo, né, alguns documentos, né, esse manuscrito medieval da tradução latina de Calcídio, do Timeu de Platão, o diálogo no qual a Atlântida é introduzida pela primeira vez. Aqui o Solon, né, que eu me referi há pouco tempo, falávamos, né, sobre a questão do mito dentro da filosofia, né, dentro da cultura grega. Além do mito de Atlântida, nós temos também o mito da caverna, né, e também vários mitos ali no livro A República. Além do livro X e do mito de né? Então, eram contos, digamos assim, que se voltavam para a educação da população, a educação do povo. E aí tem a história dos 30 tiranos, que nós não teremos como contar hoje, né? Mas é uma história bastante interessante. Aqui foi achado, né? Do que restou, né, de algum manuscrito, onde em algum lugar aqui tem uma palavra muito próxima, né, de Atlântida. E alguns dos livros, né, que começaram a reacender esse tema, tá? Embora a gente vai mostrar para vocês aqui, aí, ó, novamente o Atlas, né? E aqui, pessoal, ó, a fotografia da entrada para o Palácio Minuano na ilha de Creta, né? Que são aquilo que restou, né, daquela época. Esse assentamento minoico, tá? Lá as fontes onde o pessoal se banhava. Isso, obviamente, não conseguiu ser completamente destruído. Vejam lá, a fotografia da escavação arqueológica em andamento do assentamento minoico em Tera, no sítio de Acrotire, que eu mencionei aqui para vocês, né? E tem umas questões também que daqui a pouquinho a gente já vai tratar, tá? Mas eu vou deixar nesse mapa aí que a gente vai chegar lá. Então, pessoal, segundo boa parte dos estudiosos do pensamento platônico, o discípulo de Sócrates teria se servido do que lhe foi narrado anteriormente para contar a história de uma suposta nação e ilustrar sobre os perigos do imperialismo agressivo. Ele achava que os atenienses estavam tornando imperialistas agressivos. Então, Platão expõe detalhes de como que seria tal Estado na sua famosa obra, que eu acabei de mostrar para vocês, A República, em que ele deixa clara a sua concepção de uma nação ideal. Essa nação ideal ela é pequena, virtuosa e que rejeita qualquer tipo de ostentação. Ele, na história de Atlântida, começa a dizer que os atlantes começaram a ostentar demais, começaram a ficar muito assim apegados às coisas materiais, ao luxo, etc, etc. Então, os habitantes de Atlântida, contrariamente à manutenção desse modelo ideal imaginado por Platão, teriam sido eventualmente preenchidos por uma ânsia desmedida por posses e poder, o que corresponde a uma crítica desse filósofo ao materialismo que ele já identificara na sociedade ateniense. Tá? E aí, pessoal, nós vamos aqui entrar numa questão bastante interessante, que como que esse mito de Atlântida foi, digamos assim, se modificando ao longo do tempo. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Nós fizemos esse esqueminha aí, que mostra a Atlântida e suas versões ao longo da história. E o que é mais interessante é que muita coisa foi mudada, muita coisa foi deturpada da história de Platão, né? Ao ponto de nós podermos dizer com toda a confiança de que há centenas de Atlântidas,
né? Porque foram centenas os autores ou os indivíduos que tentaram explorar essa temática de alguma maneira, tá? Então, vamos começar ali com a Grécia, né? Não sei se vai dar para vocês enxergarem direitinho, mas na Grécia eu já falei, né? Que Platão, em 428 a.C., foi o primeiro a registrar a história de uma terra destruída por um cataclismo, criando assim o mito de Atlântida, criada pelos deuses e depois por eles destruída. 500 anos depois de Cristo, em Alexandria, foi a vez do Cosmas Índico Pleustes considerar a história de Atlântida uma versão distorcida do dilúvio bíblico. Então, esse Cosmas Índico Pleustes, pessoal, era um mercador que virou monge. Ele nasceu em plena Alta Idade Média, no século VI, e considerou a história de Atlântida, como eu falei para vocês, uma versão, melhor dizendo, distorcida do dilúvio bíblico. Aliás, pouco se falou de Atlântida durante a Idade Média, salvo uma breve menção que consta da enciclopédia medieval de Imagine Mundi, que é da autoria de Honores de Altum, lá por cerca de 1110 depois de Cristo. Eu estou passando isso para vocês, para quem desejar, né, querer pesquisar, né, quem desejar pesquisar né, toda essa história envolvendo Atlântida. E vão se deparar com informações bastante interessantes. Depois, pessoal, temos ali na Inglaterra, vamos dar um salto aí, né? Em 1626, Francis Bacon, que escreve o romance Nova Atlântida, descrevendo a Atlântida como uma civilização avançada, localizada não mais no Oceano Atlântico ou no Mar Egeu, mas no Pacífico, quer dizer, no lado completamente diferente, próxima ao Peru, aqui na nossa América do Sul. Vejam bem, né, como que as versões vão se modificando. Né? Então, nesse livro, nesse romance, Nova Atlântida, que foi publicado, inclusive, de maneira póstuma, né? O Bacon já tinha falecido, já tinha morrido, e o Bacon, então, imagina a Atlântida como localizada no Peru, próximo ali, né, no Oceano Pacífico. Segundo ele, pessoal, Atlântida foi um centro de ciência muito avançado, que contava com submarinos, veja bem, né, máquinas voadoras e meios de comunicação à distância. Lembrando, pessoal, que o Francis Bacon parece ter sido muito influenciado pelas ideias utópicas do Thomas Moros, né, que foi alguém que uniu a fé à questão do aperfeiçoamento social, criando, assim, né, uma história imaginária em que esses atlantes nada mais eram do que os ascendentes das civilizações pré-colombianas do México e do Peru. Então, foi a primeira vez que alguém associou a Atlântida a uma alta tecnologia, algo que vai se repetir depois nos relatos teosóficos, isto é, da teosofia, né? E também em obras supostamente mediúnicas ou inspiradas, publicadas no meio espírita e espiritualista. Vamos continuar aqui na nossa linha do tempo. Temos, então, em 1664, o Athanasius Kircher, que cria um mapa de Atlântida de modo a validar a estranha tese de que a Terra tem um corpo semelhante ao nosso. Ele achava que a Terra era um organismo vivo tal como o nosso. Olha que interessante, né? O Kircher, pessoal, ele era jesuíta, era um jesuíta, ele era um naturalista alemão, e ele escreveu a obra Mundos Subterrâneos, tendo a geologia e o dilúvio como temas principais. O Kircher estudou, ao longo da vida, uma enorme variedade de assuntos. Estudou os vulcões, estudou o Antigo Egito e até mesmo sobre dragões voadores. O Kircher pesquisou tendo como fontes os estudiosos
pré- e pós-iluministas. Só que ele confiava mais em textos antigos do que na experimentação. Ele era daquele que hoje seria alguém que acredita nas coisas só porque está escrito, tá? Ele não acreditava na experimentação. Então, em um dos seus livros, ele chega a fazer diagramas bem meticulosos que abordavam, por exemplo, se a Torre de Babel poderia ter alcançado a Lua. Lembrando do mito da Torre de Babel, né, constante da Bíblia. Então, ele ficou pesquisando isso. A Torre de Babel alcançou a Lua ou não? Mas foi só em 1664 que ele decide criar um mapa de Atlântida. E aí nós fomos recorrer ao biógrafo do Athanasius Kircher, que é o John Edward Fletcher, que explica que a ideia por trás do mapa do Kircher era de validar uma estranha teoria sobre a Terra. Então, abre aspas, segundo o pensamento medieval, a Terra tinha uma alma e um corpo. Isso está mencionado lá, isso é citado, isso é dito pelo Fletcher em uma obra em que ele faz um estudo da vida e do trabalho do Athanasius Kircher, tá? Que ele chamava de Germanus Incredibilis, quer dizer, o alemão incrível. Enfim, e aí nesse livro, por exemplo, diz lá que o mar e suas marés fluía para o corpo de terra e de lá saía novamente, como a água nas guelras de um peixe. E se a terra tinha um corpo, ela precisaria de um esqueleto para se proteger. E aí ele imaginou que as cadeias de montanhas poderiam servir a esse propósito. Quer dizer, ele imaginava que as montanhas eram o esqueleto da terra. Coisas assim que a gente tem que entender que era devido ao atraso, né, da ciência àquela época. Tá? Então, é bem interessante a gente correr atrás desse trabalho aí do Athanasius Kircher. Em 1679, pessoal, foi a vez do Gloff Rudbeck, que afirma em seu livro Atlântica, com C, que sob a superfície da Suécia existiu a Ilha dos Deuses, a velha Atlântida. Então, agora não é mais no Pacífico, não é mais no Mar Egeu. Agora a Atlântida está enterrada embaixo da Suécia. Tá? Então, vejam aí que as versões são as mais diferentes, né? Então, esse Rudbeck, ele foi reitor, vejam bem, por isso que eu disse no início, que cientistas, que intelectuais chegaram a acreditar em Atlântida. O Rudbeck, ele foi reitor da Universidade de Uppsala, na Suécia. E aí, como eu falei, né, ele publica em 1679 o livro Atlântica, com a qual queria certamente, nessa obra, ele queria certamente, seriamente provar que a Suécia era o berço da história. Então, ele era um nacionalista que queria a todo custo tentar demonstrar que a Suécia era, assim, o berço da civilização, digamos assim. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. Estou dando apenas umas pinceladas, para a gente não estourar o nosso tempo. E aí, em 1700, temos o Nicolas Sanson, que afirma que as Américas são a antiga Atlântida, dividindo-as como os 10 reinos de Platão. Então, novamente, né, alguém coloca a Atlântida como sendo aqui no oceano, né, do lado do Oceano Atlântico. No caso, as Américas seriam, né, a Atlântida. Tá? Então, o Nicolas Sanson, que era um cartógrafo, então, também era um homem de ciência, em sua Cartas Gerais de todas as partes do mundo, né, ele incluiu um mapa hipotético das Américas como sendo a antiga Atlântida, dividindo-a conforme os 10 reinos de Platão. Então, o reino de Atlas seria, segundo ele, no México. O de Gadirus, no leste da América do Norte. O de Anferes, na Colômbia, Venezuela e Guianas. O de Minécias, na Bacia Amazônica. O de Evaimus, no Equador, Peru e Bolívia. O de Autóctonos, no leste do Brasil. O de Elácipos, no Paraguai. O de Mestor, na Bacia do Paraguai. E do Diaprepes,
no Chile. E também tem o do Azais, o reino de Azais, que seria na Patagônia. Então, vemos que o pessoal aí vai realmente cada vez mais incrementando essa história. Já em 1800, isto é, 80 anos depois, foi a vez do Gian Rinaldo Carli, que escreve uma obra para defender a tese de que sua península, a da Itália, havia sido a principal colônia da Atlântida na Europa. Então, ele agora puxa a sardinha para o lado dele, né, dizendo que, na verdade, a Itália é o berço da civilização, porque, afinal de contas, é lá que a Atlântida existiu. Continuando, vamos lá. Em 1760, melhor dizendo, tivemos o Jean-Sylvain Bailly, que argumentava, na França, né, como vocês podem ver, que a Atlântida era a raiz da civilização, que inventara as artes e as ciências e civilizara o Oriente. Os Brahmanes teriam sido atlantes que falavam sânscrito, quer dizer, ele já puxa a Atlântida lá para o Oriente, lá para o lado da Índia. E aí ele também diz que os atlantes foram precursores do mito ariano. Tá? Então ele linka isso, ele liga muito isso à questão do mito ariano. Tá? E o Jean-Sylvain Bailly também não era qualquer um, digamos assim, né? Ele foi, inclusive, prefeito de Paris, era um astrônomo e polímata. Quer dizer, então não era nenhum bobinho, né? E ele elaborou essa interpretação original das origens pré-históricas da civilização, que antecipou muitos dos detalhes do mito ariano. Então, Bailly argumenta que a Atlântida era a raiz da civilização, como eu falei para vocês, que, enfim, tinha inventado as artes, as ciências, etc., né? E aí ele procura desenvolver isso daí. Essa tese de Bailly, pessoal, desse astrônomo francês, influenciou muito tanto a Helena Blavatsky, que é a criadora da teosofia, como também algumas das suas teses são defendidas no livro do Edgar Armond, né? Principalmente no livro Os Exilados da Capela. Tá? Se der tempo, a gente vai falar ainda disso daí, tá bom? Então, vamos lá. Em 1793, tivemos o William Blake, né, que advogou que os sobreviventes da Atlântida teriam ido parar na Inglaterra após um dilúvio. Então, vamos dar uma acelerada aqui. E aí, em 1877, a Helena Blavatsky, fundadora da teosofia, se inspira no Bailly, que eu acabei de falar para vocês, ex-prefeito de Paris, e cria a tese das 5 raças raiz, sendo a raça Atlante a terceira e a raça ariana a sua sucessora. Tais ideias, mais tarde, inspiraram grupos nacionalistas alemães que viriam a colaborar na formação do Partido Nazista. Então, pessoal, alguns historiadores defendem que essa ideia de povo ariano provém daí, né? Desce toda essa questão aí citada pelo Bailly, tendo como base a história de Atlântida e depois, né, sendo grandemente disseminada pela criadora aí da teosofia, que foi a Helena Blavatsky, né? E aí cabe a gente dizer o seguinte, né, que a Helena Blavatsky realmente levava algumas histórias assim, sem muito pé nem cabeça, muito a sério, né? Ela levava muito a sério algumas histórias que ela ficava sabendo. Então, lembrando que ela foi uma filha de pessoas bastante ricas, né, na Rússia, embora ela se dissesse ucraniana, né, mas parece que na época a Ucrânia fazia parte ainda da Rússia, né? Tem uma história dessa. E ela era fascinada pelo misticismo indiano. E então ela passa a viajar pelo mundo, fazendo uma série de pesquisas sobre as tradições ocultistas, budistas, hinduístas, enfim, né? Sempre
com muita especulação na área da geologia, na área da biologia, na área da antropologia, porém, pessoal, sem ter tido nenhuma formação nessa área. Né? Quer dizer, a Helena Blavatsky, por mais bem intencionada que ela possa ter sido, não tinha nenhuma formação na parte científica. Então, a isso nós podemos atribuir uma série de inexatidões bastante grandes, né, nas suas obras. E aí ela dizia ter acesso a certas revelações e verdades esquecidas por meio da clarividência e de obras secretas. E uma delas, a título de exemplo aqui, né, era um manuscrito, por exemplo, escrito em frísio antigo, chamada de Era Linda, que esse livro pretendia cobrir temas históricos, mitológicos e religiosos da antiguidade remota, de 2194 a.C. até 803 depois de Cristo. Só que especialistas em filologia germânica, contudo, consideraram essa obra uma farsa, uma grosseira falsificação. E aí, Blavatsky, em 1875, funda a Sociedade Teosófica, que é uma sociedade mística, cujo credo foi explicitado em seu livro, no livro da Blavatsky, né, A Doutrina Secreta, que foi publicado em 1888. Né? Então, ela apresentava nesse livro uma espécie de síntese das sabedorias oriental e ocidental, onde ela mistura mitos, a ciência da época, né, de meados do século XIX, só que ela excluiu, pessoal, as teses do Charles Darwin e do Russell Wallace, que naquela época, eram tidas apenas como polêmicas, não estavam assim completamente aceitas no meio científico, né? E aí também ela mistura tudo isso a romances de ficção, tá? Como, por exemplo, do Jean-Sylvain Bailly e também do Ignatius Donnelly, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? Inclusive é o próximo tema ali, ó, o próximo tópico, que em 1882 o Ignatius Donnelly baseou-se na crença de que o relato de Platão sobre a Atlântida era factual e não um mito, e estabeleceu que todas as civilizações antigas descendiam daquela terra perdida. E aí o relato Ignatius Donnelly, que também não era cientista, era um ficcionista, caiu nas graças da Helena Blavatsky e dos demais teosofistas. Então, a gente começa a entender essa versão de Atlântida, que é o que mais ou menos prevalece até hoje. Então, nesse trabalho da Helena Blavatsky, ela revive a teoria do Bailly, que ela cita 22 vezes na obra dela, e incorpora a sua Atlântida hiperbórea em uma história épica de continentes e raças raiz, ou raças raízes. Então, para ela, o destino da Atlântida estava ligado ao de uma raça particularmente controversa, que era a raça ariana. Segundo essa história, quando os arianos migraram para o sul, para a Índia, uma sub-raça, termo dela, tá, surgiu. Que sub-raça seria essa, segundo a Helena Blavatsky? Os semitas. Então, nesse mito de uma Atlântida hiperbórea, nós temos a entrada desse mito nas ideologias antissemitas e arianistas do final do século XIX. Lembrando que semita é o nome que se dá, né, ao povo judeu. Então, há historiadores que estabelecem essa ligação, né, da teoria de Blavatsky com grupos que depois iriam acabar fundando o nazismo de Adolf Hitler. Então, isso é bastante interessante. Então, naquele período da Blavatsky, houve uma espécie de Atlântida-mania, com estudiosos e charlatães escrevendo livros e mais livros,
para provar que o continente perdido existiu em Marrocos, existiu na África subsaariana, América do Sul, quer dizer, em outros lugares, ou outros lugares, como eu mostrei aqui para vocês. Então, vemos aí que há, né, teses as mais diversas possível, tá? E aí, pessoal, nós vamos, então, falar também um pouquinho do William Scott Elliott, que era um teosofista, né? Ele acaba escrevendo o livro Atlântida e Lemúria, Continentes Perdidos. Depois, em 1938, surge o sensitivo americano Edgar Cayce, que prevê, vejam bem, que em 1938 a Atlântida seria descoberta, né? Quer dizer, em 38 ele diz que a Atlântida seria descoberta. Entre os anos de 1968 e 69, e que emergeria do fundo do mar por volta do ano 2000. Nem preciso dizer que nada disso aconteceu, né, pessoal? Então, vamos lá. Vou passar aqui, eu sei que o meu tempo está terminando, mas a gente vai conseguir. E aí, pessoal, que entra a questão mais voltada para o nosso meio. E aí eu vou deixar a critério de vocês. Em 1939, o espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, cita a existência de Atlântida e seu afundamento na obra A Caminho da Luz. 16 anos depois, aos caravaneiros da LBV, Legião da Boa Vontade, ele reafirma esta informação. Em 1949, o Edgar Armond, em função do que foi dito por Emmanuel, e também porque ele já era, naquela época, um admirador do trabalho da Helena Blavatsky, né, da teosofia, ele passa a defender a existência de Atlântida em sua obra Os Exilados da Capela, em que prevê seu reaparecimento por ocasião da aproximação do astro intruso. Lembrando que o Edgar Armond era admirador do Edgar Cayce. E ele repete no livro Os Exilados da Capela o que consta nas profecias do Edgar Cayce. O Edgar Cayce passa a dizer que a Atlântida vai ressurgir do fundo do mar, vai emergir, em função da existência da aproximação de um astro intruso, algo que é repetido em 1954 por Hercílio Mais, que também se diz admirador de Edgar Cayce e da teosofia de Helena Blavatsky. E aí eu digo ali, em 1954, Hercílio Mais, espiritualista admirador de Edgar Cayce e das correntes orientalistas, atribui um espírito de oriental chamado Ramatiz, ditados que citam a Atlântida como um continente perdido há 37 mil anos, na obra Conexão de Profecias, depois rebatizada de Mensagens do Astral. E aí, no meio espiritualista, nós temos a repetição dessa história toda, através de um universalista chamado Roger Bottini, que lança uma trilogia romanceada sobre a Atlântida, alegando serem recordações de suas vivências passadas, onde ele praticamente repete aquilo que foi o livro, né, as teses do livro daquele autor ficcional que eu mostrei para vocês, que foi o Donnelly, o Ignatius Donnelly, tá? Então, o livro, na verdade, quando a gente vai ver esse livro desse suposto médium e compara com a tese do Donnelly, que é o ficcionista, a obra é praticamente uma idêntica à outra. E, por fim, né, no meio espiritualista, dessa que já se disse espírita, mas hoje já não se diz mais, se diz universalista, tivemos a palestrante Mônica de Medeiros, que diz canalizar extraterrestres e afirma em sua obra Nova Terra, Nova Raça Humana, que Atlântida e Lemúria emergirão em função da mudança dos polos magnéticos. Mesma teoria do Edgar Cayce, repetida por Edgar Armond, repetida por Hercílio Mais, e que nunca ocorreu, quer dizer, nunca se consubstanciou, todas as datas que eles dizem em que esse evento iria ocorrer, elas não se confirmam. Esses eventos catastróficos não se confirmam.
Então, pessoal, agradecemos aí a oportunidade. Então, está encerrada essa primeira parte. Não deu tempo para a gente mostrar o vídeo, né? Mas não tem problema. E vamos, então, devolver a palavra ao nosso querido Adolfo e a Sônia, né, também, acredito, para que eles deem aí continuidade aos trabalhos de hoje. Dolfinho, falta ainda alguns minutos. Não dá tempo de passar o vídeo, Dolfinho? Ok, ótimo. Então, vamos lá, melhor ainda. Então, querido Adolfo, exato, maravilha. Pode passar ele inteiro, depois eu comento. Você está sem microfone. Esse aqui, não é? Esse aqui, não é? Isso, esse mesmo. Só apertar o play. Eu acho que é comigo aqui. Eu Arthur, aperte o play, Arthur. Sou eu, não é você, não. Vamos lá.
Aí está, pessoal. Conseguimos, então, mostrar esse vídeo para vocês, né? Onde, obviamente, tentamos resumir um pouco, né? Sendo que, realmente, essa pesquisa ela pode ser feita por vários vieses, o viés
das ciências naturais, né? A paleontologia, a biologia, a geologia, enfim, e também na história, né? E também reunindo aí a filosofia. Muito bem, Arthur. Depois dessa sua apresentação e assistindo o vídeo, né, que é muito interessante também, e a gente tinha que passar ele, não tinha como não assistir o vídeo. Verdade. A pergunta que vem é a seguinte: bom, existiu ou não existiu esse continente, afinal de contas? Realmente, como foi, né, demonstrado ali no próprio vídeo, né? Foi uma história que alguns começaram a achar interessante demais, começaram a usar muito a imaginação, né? E realmente não há evidência nenhuma, né? Em todas as ciências a gente pôde pesquisar as maiores autoridades da oceanografia, por exemplo, né? E tudo mais, realmente não dão conta, né, da possibilidade de um continente perdido ter submergido do nada, né? Seria um evento assim completamente fora das leis da natureza. E como vocês viram, que embora não haja um mapeamento completo dos oceanos, né, já há tecnologia suficiente para que isso aí fosse detectado, né? Um continente inteiro não ficaria submerso, se é que isso fosse possível, sem que houvesse algum sinal de sua existência, né? Ainda mais com a tecnologia que nós temos hoje. Vocês viram que no vídeo mostra ali todo o assoalho oceânico, e ali não tem nada de continente submerso, né? Faixa de terra inteira que teria submergido do nada, afrontando, como eu já disse, né, todas as leis naturais. Bom, uma outra pergunta também. Você citou 2 autores espíritas, Emmanuel, né, em uma dobradinha com o Chico Xavier, um clássico da literatura espírita, né, A Caminho da Luz, e também o Edgar Armond. Eu pergunto se você encontrou alguma outra obra espírita que também trata do assunto, né, se tem mais algum autor, se tem algum autor que fez alguma avaliação, como você faz no seu livro, né, uma crítica ao trabalho desses espíritos, porque, afinal de contas, nós temos aí pelo menos uma informação espiritual, não é? Que não está em consonância com o que diz a ciência. Então, se algum autor chegou a fazer uma crítica, além do seu trabalho nesse sentido, se sim ou se não, né? E por último, se você chegou a evocar os espíritos, né? Tanto esses espíritos, como, por exemplo, o próprio Emmanuel e Edgar Armond, ou outros espíritos a respeito desse tema. Gostaria que você falasse sobre isso. Sim. Bem, respondendo do final para o início, né? Nós não fizemos nenhuma evocação, né? Eu desconheço, assim, qualquer trabalho crítico sobre essa temática. Nós sabemos da existência, como eu já mostrei, né, de certos indivíduos que se dizem médiums e que gostam de navegar nesse terreno em função da sua formação, digamos assim, mais mística. Muita coisa, né, da teosofia acaba adentrando o espiritismo e a gente nem sabe, né, de onde vem, né? Agora, em relação a Emmanuel, isso é algo que, eu confesso, me intriga, né? O que pode ter acontecido, se houve alguma interferência anímica, se houve alguma interpolação, eu realmente desconheço, né, como é que um espírito que, né, tão bem reconhecido pelo movimento espírita, no meu entender, pudesse ter cometido um erro tão grosseiro. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Para mim, é um erro muito grosseiro, né? Porque não encontra respaldo em absolutamente nada e ele repete simplesmente o que estava em moda naquela época. Lembrando que ele diz isso no início do século XX. O início do século XX, ele se ressente muito dessa literatura que eu mostrei para vocês. A Helena Blavatsky, ela dá origem a moda da Atlântida, né, Atlântida mania,
que faz com que muitos escrevam livros sobre esse tema, porque vende muito, né? Essa coisa de querer vender muito não é de agora, tá? Essas paixões humanas, elas estão aí desde o início dos tempos, né? E muita gente despreparada, mas que queria navegar nisso aí, né? Surfar nessa onda aí dessa pseudociência, de cientificismo vulgar que se apoderou aí do mundo, principalmente da Europa, no final do século XIX e com resquícios aí até o início do século XX. Tá? No livro eu desenvolvo ainda, mas vão encontrar ainda mais informações, né, que nós não podemos passar hoje, em função da exiguidade do tempo. Mas, assim, claro, nós não queremos ser o dono da verdade, porém, não podemos negar que, dentro do meio científico, dentre aí os trabalhos de historiadores e todos os profissionais sérios, nós não encontramos absolutamente nenhum, que defenda a existência de Atlântida. Na internet, a gente vai encontrar muita baboseira, né? Muita gente fazendo expedições, agora nós vamos encontrar Atlântida. Aquilo, na verdade, são expedições muito bem patrocinadas, tá? Que depois vão virar documentário e vão vender muito. Na verdade, o que está por trás disso é justamente um interesse financeiro e não uma verdadeira pesquisa científica. Tá? O que a gente pode adiantar é isso. Soninha, só tem mais a pergunta da Neia aí. Perfeito. Ficaríamos a noite inteira. Posso comentar um pouquinho essa questão? Gente, boa noite, né? Estou me apresentando agora aqui publicamente. E essa questão, né, eu estava aguardando aí pela sua fala. E o que eu pensei nessa questão? Ela foi feita mais ou menos na metade da apresentação. Talvez agora nem fizesse, mas ficou muito para mim essa questão seguinte, né? Porque pensei na universalidade do ensino dos espíritos. Porque quando fiz a pergunta, estava naquele momento que você dizia, olha, no leste do Brasil, no México é de tal maneira. Em vários lugares esse mito ele vai se apresentando de alguma maneira, que ele se faz presente praticamente, pelo meu entendimento ali, em todo o globo. Então, qual que seria a questão, colocação, né? Olha, se a Atlântida não existiu, como que, de alguma maneira, né, você teve diversas passagens, isso se faz presente. Você falou muito da questão do imaginário, né? Mas de onde vem esse imaginário, já que não é um imaginário de algo que existiu fisicamente? Como seria essa influência desses Atlantes aí, já que eles são símbolo e não são realmente palpáveis? Sim. Rutineia, veja bem, é claro que a gente, procurando resumir a situação, algumas questões acabam passando batidas. Veja bem, nós não encontramos essa teoria da existência de Atlântida nos povos em si. O que nós tivemos foram autores, que nós demonstramos aqui, que eles, pessoalmente, consideravam que a Atlântida teria se localizado nesses diferentes pontos do globo. Alguns, porque queriam puxar a sardinha para o seu lado, foi o caso de um italiano e de um sueco, que eles queriam, né, que no caso a Suécia e a Itália, né, fossem consideradas assim, quase como que um berço da civilização, e tivemos outros autores que nem chegaram a estar aqui nas Américas, mas que por uma razão qualquer, né, a título ficcional ou científico, dependendo do autor, quiseram posicionar a Atlântida nesses lugares. Então, não se trata aí de diversos povos dizendo a mesma coisa, mas sim autores diversos dizendo que a Atlântida se localizava aqui ou ali. Então, nós não temos essa universalidade na realidade. Nós temos autores, temos escritores, temos, enfim, diversos indivíduos que, numa tentativa científica ou não, posicionaram a Atlântida nesses lugares, né? Então, se a gente viesse, por exemplo, aqui para a América Central, há centenas de anos atrás, se falasse de Atlântida, ninguém ia saber,
não se encontra essa ideia enraizada nesses povos, né? Mesmo porque o primeiro a falar disso foi Platão, né? E Platão teria ouvido falar, mas o que ele ouviu falar na realidade foi da erupção minoica, né? Que destruiu aquela região, destruindo assim o povo minoico. E aí, em cima desse cataclismo global, ele cria então a ideia de uma terra que foi destruída pela ira dos deuses, né? Em função da sua derrocada moral, digamos assim. Então é isso que é o que nós temos a dizer sobre esse seu questionamento. Bom, da minha parte, terminaram as perguntas, meninas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta do chat ou não? Eu volto até ao debate, né? A questão da derrocada moral, então, que é uma universalidade, né? Que é um mito que se expande aí. Estou bem tranquila agora. Tranquila, sim, sem questões. Sim, Platão tinha realmente esse discurso, essa preocupação, né? Ele é considerado um dos precursores do espiritismo, ele queria ver o povo preocupado com as questões do espírito. Então ele cria essa história como uma advertência, né, indireta ao seu próprio povo, né? Era assim que os filósofos se comunicavam, né? Ele criou vários mitos, mostrei para vocês, mito de Er, mito da caverna, né, tão conhecido, era a maneira de eles passarem as mensagens para o seu povo. Então ele cria esse mito, né, que na verdade era a representação do próprio povo ateniense, que ele achava que estava muito materialista, inclusive pensando em invadir e aumentar o seu poderio militar para poder invadir outros povos, outras nações, enfim, bem interessante. Bom, Soninha, então eu acho que nós estamos chegando no final, não tem mais perguntas não, viu? Não temos mais perguntas? Então, gostaríamos de agradecer imensamente ao Arthur. Arthur, o tempo foi muito exíguo, mas você gostaria ainda de fazer alguma consideração, de dizer algo que não foi possível durante as apresentações? Não, acredito que podemos resumir bastante, né? Claro que é uma série de detalhes que enriqueceriam isso daí, né? Que poderiam embasar melhor, né? A nossa fala de hoje, né? Mas eu acredito que, no geral, né? Quem quiser pesquisar vai encontrar bastante coisa, inclusive da internet, né? Mas, obviamente, nós temos que saber ver o que é fonte segura e o que não é, né? Porque a gente sabe que a internet a gente vai encontrar de tudo. Mas, assim, se o indivíduo for estudar realmente historiadores sérios, né, geólogos, socionógrafos, enfim, biólogos, todos eles, como eu disse, né, vão dar as suas explicações em suas respectivas áreas acerca da impossibilidade, até mesmo os filósofos, né? Inclusive, é bom que se diga que os que vieram depois de Platão, os filósofos que vieram depois, incluindo Aristóteles, chegou a dizer que Platão cria a Atlântida e a afunda. Quer dizer, com esta fala, ele diz claramente que foi uma criação de Platão. Então, já naquela época não se acreditava, né, que a Atlântida realmente representasse um evento, né, algo que tivesse realmente acontecido. Já se entendia que o mito é justamente para criar reflexão, né? E, infelizmente, né, tivemos ao longo do tempo e até hoje indivíduos explorando esse tema de uma maneira que nós consideramos bastante inadequada, sensacionalista, enfim, anticientífica, enfim, né, se distanciando aí da verdade que se mostra a cada dia, né? A ciência avança e cada vez nos demonstra que realmente Atlântida, enquanto um continente perdido e tudo mais, efetivamente não existiu, até que se prove ao contrário, né? Sim. Então a gente pode até deixar em aberto. Por enquanto.
A gente pode até deixar em aberto, mas a gente não pode cometer a leviandade de dizer que existiu sem nenhuma prova. Então, é o mínimo que a gente, né, procura assim, estimular das pessoas que não afirmem coisas peremptoriamente sem que haja comprovação daquilo. E o Espiritismo procura agir da mesma maneira. Com certeza. Neia, você quer falar mais alguma coisa para o Arthur ou nós poderemos encerrar? Não, só acho que a gente teria mais assuntos sobre esse assunto, né, para uma outra oportunidade, sim, mas sem maiores questionamentos agora. Soninha, antes do encerramento, eu só queria agradecer ao pessoal do chat, viu? Que participaram bastante, interagindo conosco. Eu procurei colocar as mensagens, algumas aí, durante a fala do Arthur. Então, foi muito bacana a participação do chat hoje. Acredito que algumas pessoas até já são seguidores do Arthur do seu canal, acredito, né? Mas muito bacana a participação do chat. E sempre aquilo que a gente fala, né? Não esquece de dar um like na live, de estar seguindo o nosso canal, ativando o sininho das notificações. Isso para nós sempre é muito importante. Tá bom? E agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos, Arthur. E te pedimos que quando tiver, né, outro tema que você acha relevante, se comunique conosco para que a gente dê continuidade, né, a esse debate, a esses estudos, a essas reflexões. Né? Então, eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento, agradecendo a todos, né, em especial a você, Arthur, pela sua presença, pelo estudo apresentado, e como o Rodolfinho disse, a todos que participaram no chat, né, que nos auxiliaram e abrilhantaram muito o nosso estudo de hoje. Gratidão. Neia, então você faz a prece para nós, de encerramento? Sim, então vamos agradecer o estudo da noite de hoje, rogando ao Pai, um Pai Nosso, né, para agradecer todo o conhecimento, todo o debate, a oportunidade do encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja.